mas esse negócio de machismo em empresa não existe mais. Isso aí, ó, coisa do passado. Ai, gente, que mané assédio. Isso aqui foi um elogio simpático. Homem ganha mais que mulher porque tem a coisa do atributo físico, né? Homem é mais forte mesmo. Olha, a vontade que eu tenho de esfregar a cara de quem fala as coisas dessa no chapisco é muito grande. Tá? Nem conto pra vocês como que é o tamanho dessa vontade. Mas como isso não vai adiantar com muita coisa, né? Eu acho que o caminho que a gente tem pra resolver esse problema é falando dele, mostrando a existência dele e encontrando caminhos pra que a gente possa resolver, solucionar. Por isso, hoje nós vamos falar de Mulheres na Liderança, de Lucelena Ferreira, Obstáculos de Gênero nas Empresas e Estratégias de Superação. Esse que é um livro da Red Editora. Eu sou Manu Marink e esse é o canal do Alguém Viu Meus Óculos. Recentemente eu recebi esse livro de uma parceria bem bacana com a editora e eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás, né, quando eu vi o título, né, e enfim, o subtítulo, porque recentemente eu li um livro que abordava bem essa questão de, eu acho que eu até mostrei no Instagram, de mulheres que são líderes de empresas, têm empregos incríveis, e homens que são donos de casa e como que se dá essa relação, só que o livro abordava tudo de uma perspectiva absolutamente branca elitista, que não condizia à realidade da maior parte de nós, sabe? Fora que era muito no esquema de autoajuda. Então eu fiquei com medo desse livro ser uma coisa parecida, mas que bom que eu dei a chance pra esse livro. Logo de cara, a Lucelena, ela mostra pra gente a importância da gente pensar a presença da mulher no mercado de trabalho sob várias perspectivas, entendendo recortes de raça, entendendo recortes de escolaridade, recortes de classe social, porque usar o termo mulher de uma maneira geral, generaliza muito, né? Exatamente como a palavra já diz. Nós somos múltiplas, somos variadas e temos questões diferentes nas nossas vivências. E a Lucelena já aponta isso de cara e isso é muito importante. E esse livro também traz muitos dados, né? Muitas pesquisas, ele traz as referências já em número. E isso também é muito importante porque a gente vive numa época em que inclusive políticas públicas estão sendo tomadas, né? Decisões importantes estão sendo tomadas com base no achômetro e base numa observação absolutamente pessoal, no que aquele cidadão que toma a decisão vê na rua, sendo que o que ele vê na rua não condiz nem de longe com a realidade da maior parte do povo. Então, quando você tem pesquisas sérias e dados sérios sendo divulgados, aqui no caso, falando da presença da mulher no mercado de trabalho, da presença da mulher em cargos de liderança, e aí você fala da presença da mulher negra nesses mesmos espaços, é muito importante que essas pesquisas existam, e esse livro traz esses dados, mostrando pra gente a realidade exatamente como ela é. Além disso, tem bastante referência teórica que ajuda a quem tiver interesse em seguir na pesquisa sobre esse tema, né, a ir lá buscar as referências que ela usa, correr atrás e seguir em frente. E inclusive ela usa A Dominação Masculina do Pierre Bourdieu, que foi vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima pra quem quiser assistir, né, e debater mais também sobre esse tema. A Lucelena entrevistou várias mulheres que estão em posições de liderança, são diretoras, gerentes, CEOs de grandes empresas no Brasil e representantes de empresas internacionais por aqui. E ela fez um recorte muito variado, né? Você tem, claro, focado nas mulheres que são líderes, mas você tem diferentes recortes de histórias, são histórias muito diferentes, são cores de pele muito diferentes, e quando a gente fala do mercado de trabalho, isso tem importância crucial. E através dessas entrevistas a gente pode perceber a importância desse recorte e perceber como que varia muito a relação da mulher com o machismo, da mulher com seu cargo de liderança e como os outros a veem nessa participação, nesse lugar, quando você é uma mulher branca, uma mulher mais dentro do padrão, e mesmo sendo uma mulher dentro do padrão, tá num cargo muito de liderança, é muito raro, e ela explica no livro porque, eu vou dar uma pincelada aqui também. Agora, quando você é uma mulher negra, isso é raríssimo. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade patriarcal e racista. A Leila Vélez, que é a fundadora, criadora, gerente, CEO, dona da porra toda, do Beleza Natural, ela conta, por exemplo, que quando ela vai em reuniões, seja no Brasil, seja no exterior, hoje em dia menos porque ela se tornou mais conhecida, mas no começo, quando ela ia nessas reuniões, ela sempre ia com um sócio ou com algum funcionário dela. E as pessoas, os caras, principalmente os caras dessas grandes empresas que seriam parceiras, eles se dirigiam somente ao homem. E quando eles faziam alguma pergunta que precisava de uma decisão, que ele olhava pra ela tomar a decisão, eles se surpreendiam que tipo, como assim a dona do negócio é você?
Isso sem contar que ela tá num negócio de beleza, então já tem toda uma crítica dos homens que estão dominando o mercado com quem ela ia buscar parceria, que, é negócio de beleza não é importante. E cada uma dessas mulheres, cada uma do seu jeito, elas sabem da importância de estar no lugar, de ocupar esse espaço e mostrar para as outras mulheres, sejam as subordinadas delas ou sejam outras mulheres de outras empresas, que elas podem sim ocupar aquele lugar. Exatamente por estarem onde estão, as empresas que elas gerenciam têm uma série de ações para ajudar a inserção e a continuidade, né, da mulher no mercado de trabalho. E quando eu digo que as mulheres elas são muito raras em cargos de gerência, embora nas partes mais baixas do trabalho elas não sejam tão raras assim, se você for olhar, realmente vai diminuindo a quantidade de mulheres quando você está na base da pirâmide, quando você assume um cargo de gerência. São raríssimas as mulheres. Isso se dá porque a carreira da mulher ela é absolutamente reduzida por conta da gravidez. O fato da mulher ficar de 4 a 6 meses longe do trabalho por conta da licença maternidade faz com que muitas empresas não queiram contratar essas mulheres, ou faz com que nesse período elas percam uma série de coisas que estão acontecendo nas empresas, elas podem voltar um pouco perdidas. Isso é muito natural que isso aconteça, afinal de contas a empresa está andando e a mulher ela deu essa pausa na carreira. Só que existem várias coisas que são muito injustas nisso. Que a mulher ela tem um crescimento muito grande em muitos aspectos depois que é mãe, afinal de contas, não sou mãe, mas eu observo muitas pessoas que são e comentando, você tem que dar conta de muitas coisas, então existe uma capacidade muito grande de gerenciar o seu tempo, de organização, que tem uma possibilidade muito grande de melhorar depois que você tem filhos. Mas, levando em consideração o que ela fala nesse livro, existe um outro ponto muito importante da gente abordar, que é o fato da diferença absurda no tempo das licenças maternidade e paternidade, como que isso influencia diretamente na participação da mulher no mercado de trabalho. Então a mulher ela vai vindo numa crescente, quando ela chega naquele momento em que ela pode ascender na carreira, existe mais ou menos uma faixa etária em que isso acontece com homens e mulheres, ela engravida e a carreira dela tem essa pausa. Quando ela sai de licença de 4 a 5 meses, a licença paternidade ela tem 5 dias. Então o homem ele não perde o que está acontecendo na empresa, o que faz com que as empresas prefiram contratar homens, e isso além de tudo deixa subentendido, que na verdade para mim está claramente entendido, que a responsabilidade para se criar um filho é única e exclusivamente da mulher, porque o homem ele fica 5 dias em casa e vai embora. Sendo que, na prática, a única coisa para a qual a mulher realmente é essencial é botar a criança no peito. De resto, o homem ele pode dividir todas as funções. Então, quando existem países europeus, isso ela explica no livro, eu não vou lembrar os dados mais específicos, mas existem países na Europa em que essa divisão, pai e mãe tem que tirar exatamente o mesmo tempo, e aí você escolhe o que for melhor, qual período, 1 ano, sei lá, e cada um tem que tirar 6 meses, e aí cada um decide o que é melhor para si. Claro que é difícil você comparar em qualquer aspecto um país continental e colonizado como o Brasil com uma Suíça, mas enfim, alguma coisa também precisa mudar, porque é claro e óbvio que isso tem relação direta com a participação da mulher no mercado de trabalho, principalmente quando há essa subida na carreira. Isso porque também, quando há uma entrevista de emprego, por exemplo, acontece com muitas mulheres que têm filhos, de escutar, tá, mas com quem você vai deixar seu filho? Tem homem que tem filho de 4, 5 anos que nunca escutou essa pergunta, com quem você já vai deixar seu filho, sendo que ele tem exatamente a mesma responsabilidade na criação daquela criança. Então, a mulher ela vai tendo essa dificuldade de ascender na carreira, tanto por uma questão pessoal, que de tanto escutar isso, começa a ter uma questão psicológica de eu devia estar com meu filho, não devia estar aqui, que péssima mãe estou sendo eu, mas também existe uma visão do mercado de trabalho, que por mais bem resolvida que você seja, o mercado de trabalho não dá a mesma oportunidade para a mulher e para o homem que tem filho da mesma idade. Enfim, esse livro é bem bacana, ele traz dados interessantes e aí ele vai mostrando pra gente como que a mulher ela pode lidar com todas essas funções, com todos esses negócios, com todos esses obstáculos e encontrar o caminho dela para conseguir seguir em frente no mercado de trabalho, alcançar esse espaço de liderança e a partir do momento que ela alcança esse espaço de liderança conseguir se manter e se fazer ser respeitada, né? Porque também existe isso do homem falar assim, ô anjo, você passa que manda em quem, cara? Tu é mulher. Então, como que acontece esse processo? Então, o livro ele dá dicas e tudo mais de como
viver esse momento. Eu tenho, acho que, duas críticas pra fazer com relação ao livro e à edição, que é o seguinte. Uma é com relação à própria edição mesmo, né, questão física do livro, que é a seguinte: tem muitas notas, e aqui atrás a gente tem muitas referências às pesquisas que a autora fez, referências a livros, né, e tudo mais, que a gente seguia a pesquisa. Só que eu não consegui ler aquele trecho e daí ir em frente, né, e ver o que ela estava dizendo, porque em algum momento, logo no começo, o número da nota passou a não corresponder ao que estava lá. Primeiro estava uma à frente, depois erraram de novo, ficou duas. Então eu não consegui, a nota que estava na palavra, no meio do livro, não correspondia realmente à nota de rodapé. Então eu simplesmente parei de ler. Acho que não perdi muita coisa, eu olhei as notas de rodapé, ela não trazia muitas informações novas, basicamente referências, mas é meio chato, né? Outro ponto muito importante é que claramente nesse livro, através das informações da Lucilena e dos depoimentos de todas as pessoas, todas as mulheres que falaram aqui, o que ele traz são possibilidades e diversos caminhos da mulher se inserir nesse mercado capitalista dominado pelos homens. Não é uma possibilidade, não se pensa aqui numa ideia de mudança do padrão econômico ou do padrão empresarial. O que se pensa essa história, como que a gente entra nela. Então não é raro nesses depoimentos a gente ver as mulheres falando sobre como correr atrás dos seus sonhos e tudo mais, contando de maneira orgulhosa como que elas trabalharam e trabalham muitas vezes 12, 13 horas por dia para alcançar seus objetivos. Que é uma coisa que eu, que amo o meu trabalho, amo o que eu faço na minha empresa, amo o que eu faço aqui no canal, amo o que eu faço na minha vida, 12 a 13 horas de trabalho não é algo que eu considero saudável pra mim, sabe? Mas da mesma forma, eu entendo que talvez esse seja o caminho pra gente se inserir nesse esquema, se inserir no mercado de trabalho e a partir daí tentar fazer a revolução feminina ali dentro, né? Eu acho perigoso a gente entrar no mercado de trabalho seguindo essa mesma lógica, porque é uma lógica doentia, é uma lógica que no fim das contas a gente não tá com a nossa família, a gente não faz as coisas mais interessantes em prol do crescimento de uma empresa que muitas vezes não é a nossa, em prol de uma arrecadação de dinheiro, de fazer circular um esquema capitalista que muitas vezes é doentio e te adoece no final. Então até que ponto vale? Mas eu acredito que é uma possibilidade real de mudança e quero ver esse livro dessa forma, de que as mulheres entrando nesse espaço, elas podem mudar a lógica das relações de trabalho, como acontece muitas vezes com as ações que muitas dessas entrevistadas falaram que elas fazem dentro das empresas delas. Então existem creches com horários bem estendidos para que dentro das empresas, para que os pais fiquem perto dos seus filhos, uma série de tipos de ação na hora da contratação das mulheres. Então só a presença dessas mulheres ali já muda alguma coisa no esquema, muda alguma coisa no sistema. É só a gente ficar claro e atento em como que a gente está lidando. Se a gente está lutando contra o sistema ou se a gente está encontrando meios de ficar em conformidade com ele. O link para compra do livro eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também o link para uma entrevista que a Ana Paula Soares, do canal Mundana, fez com a Lucilena Ferreira, autora do livro. Então é bem bacana ela vai falar de algumas coisas que eu já falei aqui no vídeo, mas vai seguir, né, falar um pouco mais de outras coisas que ela enfatiza bastante no livro, com uma importância muito clara e a importância muito grande, na verdade, da escolha do companheiro, né, a pessoa que você escolhe para te seguir, para estar junto com você na sua vida. Ela é muito importante se você almeja um cargo de liderança, porque isso exige uma parceria muito grande no casamento, na criação dos filhos. Então todas elas falam da importância dos companheiros para que elas pudessem chegar onde chegaram. Então ela vai explicar isso mais nessa entrevista, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Curtam e compartilhem, sigam o canal da Ana e também aqui o Alguém Viu Meus Óculos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente falou desse livro aqui, Mulheres na Liderança, Obstáculos de Gênero nas Empresas e Estratégias de Superação, da Lucilena Ferreira, esse livro que é da Red Editora. Um beijo e até o próximo vídeo.